Vamos falar de Vasco, vamos falar do provável time de Nova Iguaçu e Vasco. Na verdade, não é Nova Iguaçu e Vasco, que é o mandante da partida. Vamos falar também da Flash Press, minoria chorando. Vamos falar também da vitória do Sub-20 contra a Portuguesa. E Pedrinho dando indiretas para 7-7. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã vai lá. E como rola lá no Maracanã, no Nova Iguaçu e Vasco, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1. E como o Nova Iguaçu terminou a Taça Guanabara como vice-campeão, tem a vantagem do empate. E o Vasco só a vitória interessa. E vai ver na final, quem avançar vai pegar o vencedor de Fla-Flu. No primeiro jogo o Flamengo ganhou por 1-0. E o Fluminense, se quiser avançar, terá que vencer por 3 gols de diferença. Caso devolva 2-0, o Flamengo assim avança, que tem a vantagem de 2 resultados iguais. E a Flapress, minoria, continua chorando, vertendo, tentando mudar de narrativas conforme lhe convém, principalmente alguns colegas como aquele Rodrigo da UOL, falando em mudança de mando de campo. Mas olha aí, ó, o regulamento do Campeonato Carioca, inclusive falando que nos jogos grandes contra pequenos, 90% da carga é dos grandes e 10% para os pequenos. Pelo jeito, os coleguinhas da Flapress minoria não leram o regulamento que o time do coração deles disputa, muito menos a direção do Flamengo e do Fluminense, que continuam chorando. Aliás, não leram nem o contrato que assinaram de concessão da gestão provisória do Maracanã, que proíbe eles vetarem jogos contra os clubes quando eles havia data. E o torcedor não me irrita, não faz questão, tanto quanto porque eles são apaixonados mesmo, inventam qualquer argumento para defender o interesse dos seus clubes. Agora, jornalista que faz promessa de apurar a verdade, torce os fatos para fazer o que lhe convém a favor dos seus clubes. Cara, não dá para perdoar, não. É complicado, muito complicado, mas a Flapress continua chorando e a direção da Flapress, o presidente do Fluminense, Mário Belfort, submisso ao Flamengo, né? Caixa bem com o ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo, falou que foi chamado pelo Flamengo para gerir o Maracanã, mas eles não queriam uma gestão compartilhada, eles queriam alguém submisso a eles, que o Campelo não aceitou. E pelo jeito o Mário Belfort aceita esse papel de submisso do Flamengo. Inclusive, no ano passado, quando o Fluminense se classificou para a final da Libertadores contra o Boca Juniors, o Lauro, né? Eu ia falar Lauro Jardim aí, o presidente do Flamengo, queria jogar contra o Bragantino no Maracanã, o Maracanã estava entregue a Conmebol, quase que o Conmebol tira a final da Libertadores do Maracanã. Acabou a CBF mudando o jogo contra o Bragantino para depois da final entre o Fluminense e o Bragantino, que o Fluminense foi campeão. E eu não vi o Mário Belfort entrar em rota colisão com o Flamengo. Só me admira que os torcedores deles aceitam esse tipo de submissão ao Flamengo.
Mas, pelo jeito tá bom, né? Já que eles ganham de Gaiato Maracanã com isso. Então tá bom essa submissão pelo jeito. Mas vamos falar de Vasco. E o Vasco venceu pelo Sub-20 a Portuguesa por 1-0. Assisti o jogo, o gol do Stella. O gol do Stella lembrou justamente o gol perdido pelo Diego Souza na quarta de final da Libertadores de 2012 contra o Corinthians. Também um chute que bateu nele, ele entrou de cara com o gol, avançou desde o meio campo, de cara com o gol, entre o goleiro que se chama Praxedes, e o Stella fez o gol, diferente do Diego Souza, que parou no caso. Mas foi um jogo, acho que até poderia ter vencido com um placar maior, mas o que interessa foi os 3 pontos. E o Pedrinho, depois da SAF ter desmentido que a associação ajudou na questão do Maracanã, o Pedrinho parece que entrou tardiamente na adolescência, porque ele manda indiretas na sua rede social. Primeiro ele postou uma notícia no O Globo, dizendo que da ajuda da associação, a questão do Maracanã, e há uma outra direta dizendo que trabalhe em silêncio, que o sucesso vem. Bom, a gente reclamava tanto que o Vasco era administrado por idosos, e agora, pelo jeito, Vasco é administrado por adolescentes. Vasco Associação. Bom, o que me incomoda não sei se são chefes de torcida organizada ou alguém que estava ganhando um jeito que o Vasco estava devendo salário, devendo água, inclusive esses jogadores todos que entraram em processo contra o clube, está no Reis, tudo na época da associação, que fala que o Pedrinho hoje é uma rainha da Inglaterra, que ele avisou, não sei o que mais. Bom dia. Eu acho que teve gente que não se importava de funcionários ficarem meses, inclusive sendo despejados das casas que eles moravam de aluguel. Tinha funcionário que o Felipe Bastos emprestava não dava o cartão de crédito dele para os funcionários comprarem o que quiser, praticamente sustentava alguns funcionários, dizia que eles compravam comida, roupa e tudo mais com cartão de crédito no Felipe Bastos. Aí a gente tem que exaltar o Felipe Bastos, que ele nunca falou publicamente sobre isso, nunca exaltou isso. Acho que gente de caráter, gente que faz bem, sem olhar quem, não ficar publicando essas coisas, faz em silêncio. Então, mas devia ter gente que gostava disso, que ainda dizem ter saudade da época da associação, ou dessa direta que o Pedrinho dá, choram pela venda do futebol. Bom, e vamos falar dos prováveis times. O Nova Iguaçu deverá ter a mesma formação do primeiro jogo, que empatou em 1-1, inclusive jogou melhor que o Vasco. Inclusive eles pouparam uma ampla maioria dos titulares na eliminação para o Internacional na Copa do Brasil por 2-0, o Inter ganhou de 2-0. Só 3 titulares que jogaram esse jogo. Então, inclusive o artilheiro Carlinhos foi poupado nesse jogo. O Carlinhos que perdeu o gol já, que estava no primeiro jogo, de cara a cara com o Léo Jardim, tentou a cavadinha, acabou perdendo o gol. E que essa partida seja diferente, que ele não tenha nem muitas oportunidades, mas deverá ter o mesmo time do primeiro jogo. O provável time do Nova Iguaçu: Fabrício Ian Silva, Sérgio, Gabriel, Márcio Esquerdinha, Ronald,
e Alberto, Iago, Adriano, Carlinhos e Bill deverão esses 11 que iniciarão jogando lá no Maracanã amanhã às 4 da tarde. Já o Vasco deverá também ter novidades em relação. Esse sim deverá ter uma formação diferente em relação ao primeiro jogo. O técnico Ramon Dias deverá, não digo abandonar o esquema de 3 zagueiros, já que o Rojas, que vai jogar lá na lateral direita, por formação zagueiro, seria um esquema de 3 zagueiros de forma disfarçada. E o Bruno Praxedes ganha uma oportunidade no meio de campo e tem um Safosa também. O Medel seja deslocado com camisa 5, né, o primeiro homem no meio campo. A ideia é povoar o meio de campo, já que há um buraco no meio para a defesa, que dá muitas oportunidades para jogadores que têm como característica um bom chute fora da área aproveitarem. O gol contra o Vasco sofreu, o primeiro que o Vasco sofreu contra o Botafogo, um chute fora da área, por exemplo. Então, a ideia do Ramon Dias, e no primeiro jogo o Nova Iguaçu deu 2 chutes de fora da área que bateram na trave. Então, para não correr esse risco, o Ramon tenta povoar o meio campo. E o trio de ataque formado por Paé, Adson e o Adson que foi poupado no primeiro jogo, e o Vigete, deverão ser esses 3 que tentarão fazer os gols da classificação do Vasco. O provável time do Vasco: Léo Zanchi, Rojas, João Vitor, Léo e Lucas Pinto, Medel, Safosa, Bruno Praxedes e Gamares. Paé, Adson e Vigete deverão ser esses 11 que eles estarão jogando amanhã no Maracanã, às 4 da tarde. Jogo que só vitória interessa para o Vasco. Lembrando que o jogo passará na Band Esporte e na Goal Esporte aqui no YouTube. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai continuar com o pré-jogo Vasco, na verdade, Nova Iguaçu e Vasco. E amanhã, todas as emoções lá no Maracanã com nossos shorts, nossa entrevista pós-jogo e tudo sobre Nova Iguaçu e Vasco. Até mais.